Bom, gente, a gente vai começar o exercício agora falando sobre topografia e estudo de massa. Eu vou passar com vocês os dados que eu vou usar para fazer o exercício aqui, que assim vocês podem pausar e copiar alguma coisa que vocês tenham perdido aí durante o processo. O que a gente vai fazer vai ser isso aqui, que é uma topografia básica com estudo volumétrico, e para isso eu vou usar essas informações aqui. Eu vou começar colocando esses níveis, né? Então vamos ter ali o terreno nível 0, o acesso 1,5, o pavimento principal 2,50, pavimento íntimo 5,50 e cobertura 8,50. A partir disso a gente vai renomear esses níveis e colocar essas alturas lá. Depois disso a gente vai fazer um sólido topográfico, a gente vai fazer sólido com 32 por 48. Depois a gente vai elevar os pontos, a gente vai ficar com um ponto nível 0, o outro no nível 2, o outro no nível 4, o outro no nível 6. Depois disso a gente vai modelar as calçadas e a rua, né? Com 2 metros de calçada, 8 metros de rua e deixando 2 metros ali na parte da frente. O nosso terreno vai ser um terreno duplo, né? Vai ter 24 metros de frente e 30 de profundidade. E o programa que eu vou usar para fazer esse estudo vai ser esse aqui, que a gente tem as dimensões de cada um dos ambientes que a gente vai usar ali. Ao final a gente vai falar sobre a topografia, vai fazer esse estudo de massa e depois a gente vai colocar as notas e cotas ali no terreno também. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar os níveis. A gente pode fazer isso em qualquer desenho de projeção vertical, mas eu vou aqui nas elevações, qualquer uma delas. Então tem aqui os 4 níveis e eu vou começar a acertar os nomes aqui. Então assim, esse primeiro vai ser o terreno mesmo. Eu gosto de deixar um nível para colocar o terreno, acho mais fácil do que ficar ajustando algumas outras coisas depois. Então vou deixar aqui o terreno mesmo. Esse nível 1 aqui eu vou chamar de 00 acesso. Aí ele está perguntando se eu quero modificar essas vistas aqui. Vocês vão ver que eu vou colocar assim, ele já vai mudar isso aqui tudo. Eu vou dar o sim aqui. Então ele já vê que já mudou esse nome aqui para mim. O nível 2 eu vou chamar de pavimento principal. Então 01, espaço traço, pavimento principal. Beleza, vou modificar o nome também, já vai mudar ali. Esse aqui eu vou chamar de pavimento íntimo. Então vamos lá, 02, espaço traço, espaço, pavimento íntimo. Ok, eu vou renomear ali também. E agora eu vou criar mais um nível aqui que vai ser o nível da cobertura. Então eu vou simplesmente clicar nesse último nível aqui, pegar o copiar e criar uma cópia aqui em qualquer lugar que depois a gente vai ajustar essas alturas. E aí agora eu só vou então colocar aqui a cobertura, 03, espaço traço, cobertura. Ok. E aí não sei se vocês repararam, mas nesse aqui, quando eu finalizei o nome, ele não perguntou se eu queria renomear a vista correspondente. Por quê? Porque esse nível que eu acabei de criar ainda não tem uma vista aparecendo aqui. Para fazer isso, a gente vai fazer aquele esquema de ligar a vista. Então eu venho aqui no Vista, e aqui eu tenho esse botão aqui, ó, que é o Vistas de Planta. Clicando nele, eu clico na planta de piso, que é o que eu quero criar ali. E as plantas que ainda não existem ali, elas estão aqui disponíveis. Eu vou ligar só de cobertura mesmo, vou selecionar aqui e dar OK. E quando eu faço isso, essa planta passa a aparecer aqui para mim, ela foi criada aqui essa vista. Voltando aqui para uma fachada qualquer, só vou explicar o motivo da numeração. Como isso aqui é gerado em ordem alfabética, se você enumera isso aqui, fica mais fácil de você garantir a ordem aqui. Então por isso que eu coloquei essa numeração aqui. Agora a gente vai ajustar os níveis, né? Então vou começar aqui por cima, tá 10.30, esse aqui na verdade é 8.5. Estou usando aqueles valores que eu passei anteriormente para vocês ali. O pavimento íntimo vai ser 5,50. O pavimento principal ele vai ter 2,50. O pavimento de acesso eu vou colocar com 1,5. E aqui eu já vou aproveitar para falar como que a gente faz para essa simbologia não ficar sobreposta. Eu vou pegar esse nível de acesso e vou arrastar um pouco para a esquerda. E para fazer isso eu simplesmente clico no nível e vocês vão ver que tem esse cadeadinho aqui que ele está travado ali. Se eu desbloqueio esse cadeado aqui, eu consigo clicar nessa bolinha que está logo embaixo do símbolo de nível e arrastá-la para a esquerda. Com isso eu tiro uma simbologia em cima da outra, né? E aí esse último nível aqui, que é o terreno, eu vou colocar ele como sendo nível 0. Ok. E aí com isso a gente fechou aqui a organização dos níveis.
Então agora a gente vai começar a fazer a topografia. Para isso posso vir aqui na implantação mesmo, e aí eu venho aqui em massa e terreno. No massa e terreno a gente tem o sólido topográfico. Aqui no sólido topográfico, se você clica nessa setinha para baixo, você tem algumas outras opções e tal, essas a gente vai usar depois. Então, por enquanto, a gente vai simplesmente clicar nesse botãozão aqui de sólido topográfico mesmo, que quando você clica nele, você entra numa edição que é muito próxima da de piso, por exemplo. Você tem aqui uma série de ferramentas para desenhar ali o sólido topográfico. Eu vou pegar o retângulo e vou fazer um retângulo aqui embaixo. E aí eu vou ajustar essas dimensões. Então a largura dele vai ser de 32, cliquei ele na linha, vou colocar 32 aqui, Enter. E a profundidade dele vai ser de 48. Então cliquei na linha ali atrás, cliquei aqui, 48, Enter. Agora eu só vou ajustar isso aqui, selecionei esse retângulo para colocar um pouco mais centralizado aqui entre esses desenhos de elevações. E quando eu faço isso eu vou dar o OK aqui em cima, nesse vizinho verde, OK. E se você olhar lá no 3D, você vai ver que já tem um volume ali que vai ser o nosso sólido topográfico. Eu só vou colocar ele no nível certo, tá? Vou selecionar aqui o sólido topográfico, aí eu venho no propriedades. Ele está no nível de acesso, mas eu vou colocar aqui no nível do terreno, porque a gente vai ter a posição dele certinha lá. Se você conferir uma elevação qualquer aqui também, você vai ver que aqui ó, ele está certinho no nível do terreno agora. Agora a gente vai começar a acertar os desníveis desse terreno. Então vou voltar aqui no 3D. E aí quando você seleciona o sólido topográfico, vocês vão ver que aqui aparece uma barra onde você vai conseguir fazer um monte de ajustes nesse modelo. E o primeiro que a gente vai fazer vai ser ajustar as alturas desses pontos aqui. E como que eu faço isso? Selecionando o terreno, eu venho aqui em modificar subelementos e aí aparecem esses pontos aqui. Esses pontos a gente consegue editar a altura. Então, se você clica nele, você tem aqui esse primeiro que está no nível 0, ele vai continuar no nível 0 mesmo. A gente tem esse segundo aqui que eu clico na bolinha e depois clico no número, vou colocar aqui 2. Esse terceiro aqui, cliquei na bolinha, clico no número, vou colocar aqui 4. E esse último aqui eu clico na bolinha, clico no número, vou colocar aqui 6. Beleza, já ajustamos ali o desnível do terreno, que agora ele está ali com a topografia que a gente quer. Agora eu vou começar a fazer a rua e as calçadas. Para isso eu prefiro ir numa implantação, e aí eu vou usar outra ferramenta de edição do sólido topográfico, então vou selecionar o sólido topográfico aqui, e aí nessas ferramentas aqui eu vou usar essa aqui primeira de cima, que é o subdividir. Esse subdividir ele vai criar literalmente uma subdivisão ali no terreno para a gente poder aplicar materiais e tal. Eu vou clicar nele aqui e aí ele entra de novo numa mesma área de modelagem como foi a do piso, como é a do sólido topográfico também. E aqui eu vou fazer um retângulo, vou pegar a extensão toda do meu terreno aqui e aí eu vou ajustar essa posição dele. O primeiro que eu vou fazer vai ser a calçada de baixo. Então cliquei nessa linha aqui, eu vou pegar a cota temporária e vou arrastar para a linha de baixo. Peguei naquela bolinha, arrastei para baixo. Isso aqui eu vou colocar 2 metros. Aí agora eu vou clicar nessa linha de cima e vou pegar essa cota temporária aqui e vou colocar 2 metros para fechar o desenho da minha calçada. Quando eu faço isso, eu terminei essa primeira calçada, vou dar um OK aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando ali no 3D. Vem aqui no 3D, coloquei aqui, ele tá dividindo o meu terreno. Agora eu tenho a topografia e eu tenho um pedacinho menor dela aqui, que é esse desenho que eu acabei de fazer. Eu vou fazer a mesma coisa para a rua e para outra calçada, depois a gente vai ajustar material aqui, mas por enquanto vamos só finalizar essa parte. Então, vamos voltar na implantação. Eu volto aqui a selecionar o terreno. E aí eu de novo vou clicar aqui no subdividir. Vou pegar o retângulo de novo e vou fazer mais um desenho aqui que vai ser a minha rua. Então eu peguei exatamente alinhado ali onde estava terminando a calçada. Vou clicar nessa linha de cima para que eu possa colocar aqui o tamanho da rua que a gente determinou, que vai ser de 8 metros. 8, ok. Terminei o desenho da minha rua, vou dar um ok aqui. E a gente já tem então o terreno, tem essa calçada de baixo, tem a rua aqui em cima e eu vou fazer a segunda calçada. Então selecionei o terreno, venho no subdividir, pego o retângulo aqui em cima e vou fazer um desenho do que vai ser a minha calçada aqui.
clico nessa linha de cima e vou ajustar os 2 metros aqui também. Então ficou ali colado aqui na rua, né? Eu vou dar o OK. Olhando no 3D, a gente vai ver que a gente tem essa divisão aqui, ó. Então todos aqui desse jeito. Só que agora eu vou ajustar esses materiais. E como eu faço isso? Quando eu seleciono aqui essa subdivisão que eu acabei de criar, o propriedades vira a propriedade dessa subdivisão e por enquanto ela está aqui como sólido topográfico, grama, e eu vou trocar isso aqui para calçadas que eu já deixei configurado aí para vocês. Vou fazer a mesma coisa com a calçada de cima, troquei aqui para calçadas e esse do meio aqui eu vou trocar para o que eu já deixei para vocês também, o vias asfalto. Tá tudo certinho aqui, eu só vou fazer o seguinte, vocês estão vendo aqui que ele está todo seguindo o mesmo alinhamento do topo do sólido topográfico. Eu vou ajustar a diferença de níveis dele aqui fazendo o seguinte, vou selecionar aqui essa calçada e aqui no propriedades tem um deslocamento, então eu vou colocar isso aqui, um deslocamento de 0,10, que aí vocês vão ver que ele já subiu aqui esses 10 centímetros. Vou fazer a mesma coisa com a outra, né? Selecionei a outra calçada, vou colocar aqui 0,10. E com a via eu vou colocar 0,5. 0,05, ok. Pronto, já temos aqui um desnível entre a calçada e a via ali para ficar mais bonitinho o 3D. Agora para terminar eu vou fazer o desenho do terreno. Então vou fazer do mesmo jeito, vou usar o subdividir também. Eu vou aqui na implantação, vou selecionar o sólido topográfico e vou clicar aqui em cima também no subdividir. Só que eu não vou desenhar o terreno em si, eu vou desenhar a parte de fora. Isso a gente vai fazer porque tem algumas funções que a gente vai usar depois que não funcionam tão bem na topografia, então a gente vai fazer isso, vai deixar o terreno topográfico aqui no meio e vai criar uma subdivisão aqui em volta. E para isso eu vou pegar a linha, vou fazer o limite do terreno. A gente sabe que ele está a 4 metros da lateral e ele tem 30 metros. Depois ele ficou com 24, vou descer com uns 30 de novo e vou fazer o limite desse sólido topográfico que eu fiz aqui. Então, na verdade, eu fiz esse desenho aqui, esse U, que ele deixa o vazio ali do meio sendo o nosso terreno. Vou dar OK aqui e vocês vão ver no 3D que a gente ficou com ele separado. Então, tem a topografia aqui, tem a subdivisão dele aqui fora. Isso aqui vai ajudar a gente em algumas coisas. Agora, o próximo passo é a gente começar a colocar as notas da implantação. Então, vamos lá na implantação. E aí a gente vai começar a colocar as coisas aqui. O primeiro deles que eu vou fazer vai ser colocar aquele número das curvas de nível. E isso eu venho aqui, ó, no Master Terreno, a gente tem aqui rótulos de contorno. E aí eu vou simplesmente marcar aqui quais dessas linhas que eu quero que apareçam. Vou fazer uma linha aqui. E aí vocês vão ver que ele mesmo já vai gerar as curvas de nível aqui nessa linha auxiliar que eu fiz. Vou fazer a mesma coisa aqui para cima também. Pegar essa aqui e vou colocar aqui, que aí a gente já vai ter aqui também as linhas ali marcadas. O próximo passo vai ser colocar as cotas, então eu venho aqui no anotar, e aí eu normalmente pego essa cota alinhada, e aí eu vou colocar as cotas do terreno e da calçada. Então eu vou clicar nessa linha aqui de cima, vou estender até a testada do terreno. Depois eu vou cotar a calçada, a via, a outra calçada e aí eu vou escolher aqui o melhor ponto para essa cota que vai ser mais ou menos aqui. Vou fazer a mesma coisa com a frente do meu terreno, então cliquei aqui, vou colocar a minha cota aqui na frente. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, cliquei aqui em cima e aqui e vou colocar a minha cota aqui do lado. E a mesma coisa aqui, cliquei em uma linha, depois na outra eu vou colocar a minha cota aqui nesse final do terreno. Vou agora colocar algumas notas, né? Então aqui no próprio anotar, eu venho aqui no texto e eu vou colocar aqui. Vou colocar o nome da rua, então, coloquei aqui o nome da rua. Vou identificar aqui que essa é a calçada. Vou colocar aqui nessa de cima também, calçada. Nessa parte aqui eu vou escrever alinhamento. E eu posso usar essa setinha aqui para posicionar melhor essa anotação. Fora isso, vou colocar também lotes, né? Então vou ter aqui texto,
vou colocar aqui lote 02, o nosso vai ser o lote 03 e esse outro vizinho aqui vai ser o lote 04. Vou melhorar um pouquinho a posição dessas anotações. E aí agora eu vou colocar o nível desses vértices do terreno. O que eu vou fazer também está aqui no anotar, que é essa elevação de ponto. E aí se você clicar aqui e você clicar em qualquer lugar, ele vai te dar a elevação daquele ponto ali. Só vou mostrar uma coisa para vocês para não fazerem errado. Se eu clicar aqui, ele vai puxar essa linha de detalhe e vai colocar aqui esse número com a linha de detalhe. Eu não quero isso. E aí, para que isso não exista, eu vou fazer o seguinte: deletei ali, né? Vou clicar aqui no elevação de ponto. E aí, aqui nessa parte, eu vou desmarcar aqui esse chamada de detalhe. Que aí, quando eu clico aqui, ó, ele já vai simplesmente colocar o meu símbolo de nível. Eu só preciso direcionar para que lado ele vai aparecer. Então, eu clico aqui onde eu quero o meu nível. E aí, eu direciono para que lado vai estar. Arrasto o mouse, né? Vou direcionar para que lado vai aparecer o número. Ele vai colocar ali. Então vou colocar aqui embaixo também, para a gente poder ter esse nível dos nossos 4 vértices aí. Não precisa ser exatamente no vértice, né? Vai ser em algum lugar aqui que você possa ver essa indicação. Agora, para fechar, eu só vou colocar o símbolo de norte. Então eu vou vir aqui no anotar também. Eu vou aqui no fim do anotar, que é um símbolo. E aqui eu escolho a seta de norte e tal, que eu quiser colocar. E aí eu vou colocá-la aqui no nosso desenho. Essa aqui tá bem estranha, então vou trocar isso aqui. Vamos ver uma outra que seja mais legal um pouquinho. Vou pegar essa aqui, pronto, já está aí colocada pra gente. Então temos aí as nossas anotações da implantação também já terminadas.